Senhor Jesus, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, guarda a nossa mente, Senhor, guarda o nosso coração, Senhor, guarda o nosso ouvir. Queremos ouvir, Senhor, Senhor, o que o Espírito diz às igrejas. Isso, rogamos a Ti que guarda todo o nosso ser. Senhor, abra a porta da Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, pelo conduzir do Senhor, conduzir do Espírito. Então chegamos a mais uma mensagem. O título é O Destinatário Timóteo, parte 1, que é a primeira mensagem desse exemplar, Cumplicidade na Obra do Senhor. Na série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então, graças ao Senhor, o Senhor, Ele continua nos falando, continua nos direcionando por meio do seu falar profético. Então, temos muito que agradecer ao Senhor. Então, considerando a linha da mensagem, o alimento diário, isso muito nos ajuda, dar um norte, Temos ali a necessidade de nós preservarmos, valorizarmos a verdade. Na sequência, o falar profético nos tempos finais, amar a vinda do Senhor, a obra do Espírito, estarmos sensíveis à direção do Espírito, a importância da cumplicidade na obra do Senhor e o caminho da bênção. Aí são os 7 dias na semana no alimento diário. E o Senhor dê graça para tocarmos no encargo, vemos logo no último dia da semana o caminho da bênção. O caminho da bênção é o que? Sermos sensíveis à direção do Espírito, seguirmos a direção do Espírito. A cumplicidade, a importância da cumplicidade na obra do Senhor, que foi o dia de hoje, no alimento diário, ela já mostra também como que o Espírito conduz, através dos seus servos ao longo das eras, considerando ali o contexto em Atos, desde a cumplicidade entre Pedro e João, na sequência Barnabé, aperfeiçoando o jovem Saulo, Barnabé e Paulo aperfeiçoando o jovem João Marcos, Barnabé, Paulo, Paulo, Barnabé, depois Paulo, Silas e Timóteo, E este último, Timóteo, o qual é bom nós lembrarmos que nesta série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade, o livro base, para esse estudo, para o desfrute dessa palavra, dessa porção, são as cartas, as epístolas de Paulo a Timóteo. E Timóteo, por sua vez, teve um viver total cumplicidade com o apóstolo Paulo. Ele era um jovem que o Senhor separou para cooperar com Paulo, o apóstolo Paulo, que por sua vez, esse jovem ele foi fiel até o último instante da vida de Paulo, até os últimos momentos da vida de Paulo, esse jovem Timóteo, ele foi fiel. Então, considerando essa linha da mensagem no alimento diário, tanto o último dia, o caminho da bênção, o que é nós estarmos sensíveis à direção do Espírito e seguirmos a direção do Espírito. Por sua vez, a importância da cumplicidade na obra do Senhor, que é o dia de hoje, a minha palavra-chave no alimento diário foi o seguinte: o Espírito é quem manda, isso está no alimento diário, algumas porções falam assim, logo no início: seguir o ensinamento dos apóstolos é seguir aquilo que foi determinado pelo Espírito. Irmãos, o Espírito é quem manda. Sabendo da necessidade de Paulo ter um novo companheiro, o Espírito também havia separado Timóteo. E logo no final ali, na igreja, só há espaço para o Espírito. No alimento diário de hoje, irmãos, vamos falar essa frase? Na igreja só há espaço para o Espírito. Portanto, o encargo central dessa mensagem é estarmos sensíveis à direção do Espírito. Por sua vez, se considerarmos segunda, terça e quarta, na segunda-feira, a importância
de nós valorizarmos a palavra, e aí a palavra profética nos dias atuais, nos dias finais, e também amar a vinda do Senhor. Aí segue a obra do Espírito e sermos sensíveis à direção do Espírito. Então tudo isso está dentro do que o Espírito está conduzindo, né? Então precisamos estar bem atentos, irmãos, irmãos, e também aos que nos ouvem em suas casas, nossos amigos, os irmãos que estão nos ouvindo, o que o Espírito diz às igrejas, né? Então que o Senhor guarde o meu ouvir, né? É bom lembrar que eu estou falando aqui, o primeiro ouvido que está mais próximo é qual? É o meu, né? Que o Senhor guarde o meu ouvido, guarde o ouvido de cada um de nós, os que estão nos assistindo, né? Então, considerando logo a verdade, né? Nós valorizarmos a verdade, nós vemos que, graças ao Senhor, ao longo da era da igreja, né? Mesmo ali após a degradação da igreja, Deus ele tem levantado servos dele para restaurar a vontade de Deus nessa terra. Desde o século XVIII, com os irmãos da Morávia, e na sequência, no século XIX, os irmãos da Inglaterra, os irmãos unidos. Logo no início do século XX, o irmão Atmani, o irmão Otilli, e na sequência, no século XX, o Senhor usando fortemente o irmão Dong. E no século XXI, o Senhor continua usando seus servos. Então ele, por meio da verdade, por meio da palavra falada e revelada, ele dá direção para o povo de Deus nessa terra. Mas nós sabemos que, de contrapartida, Satanás, o pai da mentira, ele a todo momento se contrapõe à verdade, né? Desde o início, quando Deus disse: desta árvore não comerás, ou melhor, do fruto dessa árvore não comerás. Essa é a ordem que Deus deu, a palavra de Deus, o que Deus falou. Aí Satanás veio de maneira bem sutil e tentou mudar a verdade, né? Então, logo nesse ponto, vamos ver Timóteo, né? Como é proposto, 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 3. Aí vamos ler, por favor. Bom, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar outra doutrina. Versículo 4: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem a discussão do que o serviço de Deus na fé. Então ali o apóstolo ele orienta o seu cooperador, o jovem cooperador Timóteo, permanecer em Éfeso, para ali advertir alguns que estavam pervertendo a verdade, né? Mudando a verdade através de genealogias, fábulas, enfim. Enquanto a palavra de Deus, ela orienta, ela dá direção aos filhos de Deus, aí vem o inimigo de uma maneira bem sutil e vem tentar mudar a verdade. O Evangelho de João expõe a pessoa de Satanás no capítulo 8, antes do versículo mais forte desse, né, que diz respeito à exposição de Satanás como o pai da mentira. O capítulo 8 do Evangelho de João, vamos ler para ressaltarmos a importância da verdade, né, valorizarmos a verdade. O versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar novamente, ler novamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus. Então o capítulo 8 mesmo, versículo 43 e 44. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, e vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. E foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás, como pai da mentira, a todo momento ele tenta perverter a verdade, ele tenta desviar principalmente os filhos de Deus da verdade. E a verdade, que é o próprio Senhor, é expressa por meio da sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade, por sua vez, é o próprio Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas Satanás é o adversário, aquele que tenta a todo momento, usando de maneira sutil. É bom lembrar que Satanás é o pai da mentira. Mas, irmãos e irmãs, meus queridos ouvintes, é bom nós atentarmos que Satanás não vai chegar na sua casa, bater na porta lá e se apresentar. Ei, aqui eu sou Satanás, o pai da mentira. De forma, hipótese alguma, ele age de maneira sutil, por meio do engano. Ele vem tentando mudar a verdade para desviar principalmente os filhos de Deus da vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus, se eu perguntar aqui, por favor, não precise levantar a mão, nem muito menos os que estão em suas casas, quem aqui gostaria de conhecer e fazer a vontade de Deus? Eu tenho certeza que todos diriam sim, eu quero. Então todos nós queremos conhecer e fazer a vontade de Deus. Mas para nós conhecermos a vontade de Deus, como que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Por exemplo, para eu conhecer a vontade de Claudinei, só existe uma maneira de eu conhecer a vontade de Claudinei. É necessário que o Claudinei profira algumas palavras revelando qual é a sua vontade. Então os irmãos compreendem que como é importante, necessário e crucial a palavra, porque por meio da palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus. Muito mais, nós conhecemos o próprio Deus. Então, por isso, a palavra, que é a verdade, que é o próprio Senhor, traz para nós a vontade de Deus. Mas Satanás, por sua vez, ele está sempre se opondo. Para desmascarar definitivamente, vamos ler o versículo, primeiro já vimos, ele é o pai da mentira. No mesmo capítulo 8 de João, o versículo 50 e 51. Eu não procuro a minha própria glória, disse o Senhor, né? A quem a busca e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais morte eternamente. Então quem guardar a palavra que é verdade, não verá morte eternamente. O versículo 54 e 55 na sequência. Respondeu Jesus, se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu conheço e guardo a tua palavra. Então, conhecer e guardar a palavra do Senhor contrapõe a mentira. Ali no caso, os fariseus, pelo fato deles não conhecerem e não guardarem, eles se constituíam como mentirosos. Então, o caminho, irmãos, para nós não nos desviarmos da verdade, é nós conhecermos o Senhor e guardarmos a sua palavra. Por isso a importância, a necessidade de nós valorizarmos a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor, o Senhor está nos revelando a cada dia, né? Vimos que o Senhor, ele tem, temos usado muito nesses últimos dias a expressão, a palavra fundamental é a palavra profética, né? E na última mensagem de Pedro, do irmão Pedro Dong, o Senhor nos alinhou e falou, não há diferença, não há distinção, no certo sentido, da palavra fundamental da palavra profética. Porque a palavra fundamental é a palavra que foi proferida, é a profecia do Senhor. Aí ela foi fundamentada, confirmada, né? E ainda, essa mesma palavra fundamental,
em alguns pontos ainda a essência da aplicação, né? Mas, no entanto, existe a palavra profética. É o que o Senhor está falando nesse exato momento para dar direção à igreja, para dar direção aos filhos de Deus. Então, a palavra profética do Senhor para nós nos últimos dias, nesses tempos finais, qual é? O Senhor quer preparar a sua noiva para as bodas. O Senhor quer preparar a sua igreja para reinar com Ele. O Senhor é aquele que, no futuro bem próximo, terá debaixo dos seus pés todos os inimigos. Mas para isso se concluir, Ele precisa de edificar a sua igreja, de preparar a sua noiva. E o Senhor faz, como que o Senhor faz isso? O Senhor faz dando direção à sua igreja, por meio do falar, por meio do que o Espírito diz às igrejas, ou seja, por meio do falar profético, que dá direção, não só a mim no meu viver individual, no meu viver familiar, mas dá direção ao povo de Deus, à igreja de Deus nessa terra, para que a noiva seja preparada para a grande batalha, para guerrear juntamente com o Senhor, né? Então tudo isso está relacionado ao que é esses últimos dias, que tem relação direta com a vinda do Senhor. Então, no que diz respeito à vinda do Senhor, qual deve ser a nossa postura na sequência ali no alimento diário? 2 Timóteo capítulo 4. Senhor Jesus. Versículo 6 a 8. Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa está do juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Aleluia! Então vemos aqui a experiência de um servo do Senhor, o apóstolo Paulo, de alguém que realmente cresceu no Senhor, alguém que amadureceu, que estava pronto para ser tomado pelo Senhor, né? Que por sua vez, se comparar, por exemplo, com a minha experiência, eu estou muito aquém, né? Mas, no entanto, o Senhor, por meio da sua palavra profética, vem encorajar cada um de nós que a mim e a você não é necessariamente necessário, bem redundante, né? Estar bem crescido, amadurecido, o que eu preciso é mudar, o meu estado está na condição de amar a vinda do Senhor. Amém. Ah, mas eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu tenho tantas falhas, mas eu amo a vinda do Senhor. Amém. Então, quanto a mim e a você, o que o Senhor tem nos encorajado nesses últimos dias, não é necessariamente ultrapassar a linha final, mas o que eu preciso? Eu preciso estar correndo. Então, quando o Senhor voltar, nós como os trabalhadores da última hora, nós precisamos ser encontrados correndo, né? Ah, não, mas Paulo já ultrapassou a linha de chegada, mas eu estou correndo, né? A mim é você, não necessariamente guardar toda a fé, mas aquilo que eu e você, que nós recebemos, por exemplo, durante a leitura nessa semana, por exemplo, ainda durante esta noite, eu e você nós precisamos de guardar, para que ninguém tome isso de você. Precisamos de preservar aquilo que temos. Então continuar combatendo. Ah, não, mas eu já levei vários golpes, né? Já me tonteei e tal, mas continua combatendo. Ah, não, meu ritmo caiu bem na corrida, mas continue correndo. Ah, mas tudo que eu recebi, pouco que eu recebi, eu preciso guardar e preservar, para que ninguém tome a minha coroa. Então, eu e você, nós precisamos falar assim: ninguém vai tomar a minha coroa.
ninguém, vamos falar isso, irmãos? Ninguém vai tomar a minha coroa. Eu vou guardar, não, eu vou agarrar a minha coroa, vou agarrar aquilo que eu recebi. Ah, mas é tão pouco comparando ao apóstolo Paulo, é tão pouco comparando aos irmãos que estão à nossa frente, irmãos, mas é a porção sua. Se o Senhor voltar hoje e te encontrar assim, nesse estado, você será um vencedor, nós reinaremos com o Senhor. Então a minha você, a palavra profética nos últimos dias, que está nos preparando por meio do seu Espírito, é nós amarmos a vinda do Senhor. Então que o Senhor continue nos fortalecendo, né, para nós prosseguirmos no Senhor. Então, com respeito à obra do Espírito, né, no contexto, na linha da mensagem, foi situado ali em Atos, né, como que o Espírito conduziu, né, até chegar à pessoa de Timóteo, né. Senhor Jesus, então vamos, na graça do Senhor, situarmos em alguns versículos, em Atos, capítulo 13, Senhor Jesus. Então, o ponto é a obra do Espírito, né? Na sequência, estamos sensíveis à direção do Espírito. O apóstolo Paulo, um servo, né, muito usado pelo Senhor, mas antes de tudo isso, né, considerando o ato dos apóstolos, nós vemos que o Senhor usou o próprio João, o próprio Pedro, mas o Senhor, por meio da direção da obra, do arranjo, da administração do Espírito, o Senhor, ele estava previsto o Senhor contar com Paulo, né? Aí o Senhor levantou a igreja no meio dos gentios, a igreja em Antioquia, e ali o Senhor separou a Paulo e Barnabé. Vamos ler o capítulo 13, versículo 1 e 2. Havia na igreja profetas e mestres, Barnabé, Simeão, o sobrenome Lígia, muitos discípulos, Manaém, Tomás, Jonatán e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então o Espírito separou Barnabé e Paulo para a obra que vos tenho chamado. No contexto, né, anterior, Barnabé servindo ao Senhor, e aí ele sentiu do Senhor e seu Espírito já conduzindo, de buscar lá em Tarso um jovem chamado Saulo, né? Um jovem chamado Saulo, que por sua vez é Paulo, né? E esse jovem é esse grande servo do Senhor, que é Paulo. Então nós vemos a obra do Espírito, já separando Paulo e Barnabé. O versículo 4 do mesmo capítulo: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então seguiram ali a viagem, né, de acordo com a direção do Espírito. O versículo 13 do mesmo capítulo: navegando de Pafos, Paulo, seu companheiro, dirigiam-se a Perge da Presença. João, porém, apartou-se dele, voltou para Jerusalém. Então, muitos de nós já conhecemos o contexto. João é João Marcos, é um jovem, por sua vez, primo de Barnabé. Ele estava sendo aperfeiçoado na obra do Senhor, mas porém, jovem, com pouca experiência, diante de várias circunstâncias, ele desanimou e retornou para Jerusalém. Até alguns dizem, voltou lá para a saia debaixo da saia da mãe, né? Porque ele não aguentou tanta pressão na obra do Senhor e retornou. Mas aí é bom nós situarmos nesse contexto, não? Infelizmente não dá para ler todos os versículos. Nós vimos Paulo e Barnabé, aí vem João Marcos desistiu, e aí segue o Senhor usando fortemente Barnabé e Paulo. Agora o versículo Senhor Jesus, amém. Capítulo 14, para já irmos direto. Antes sempre era citado Barnabé e Paulo, já no capítulo 14, versículo 1. Em
Quando Paulo e Barnabé encontraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo dos judeus como de gregos. Sim, aí agora não há tempo, mas a gente fosse ler os versículos precisamente, nós vemos que a direção era Barnabé e Paulo, mas aí o Espírito já, na obra do Espírito, o Senhor dentro da maneira dele, porque o Espírito é quem manda, os irmãos se lembram, o Espírito é quem encabeça, o Espírito é que dá a direção. Então o Espírito, ele mudou a ordem, agora é Paulo e Barnabé. Então pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, o mesmo capítulo 14, versículos 6 ao 8. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Em Listra costumavam estar assentados certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais podia andar. Antes eu esqueci, vou ler, os irmãos acompanham, o versículo 5 diz assim: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, ou seja, já tinha um arranjo lá para apedrejar a Paulo e Barnabé. Aí o Espírito conduziu de tal forma, sabendo disso, o Senhor conduziu de forma que eles foram para Listra, uma cidade chamada Listra, e ali anunciaram o Evangelho, e dentro do contexto da época, quando a palavra estava sendo anunciada, o Senhor usou fortemente milagres através de cura, expulsão de demônios, enfim, porque a palavra ainda estava sendo anunciada. Então nessa época, principalmente nessa época, foi usado muito isso, né? O Senhor usou muito milagres, cura, não que o Senhor não use nos dias atuais, né? Mas nos dias atuais a ênfase nossa é o que? É a palavra do Senhor, que ela nos traz a graça e a vida, é o que eu preciso, muito mais do que uma simples cura. Eu preciso da graça e a vida que vem por meio da palavra. Mas na época o Senhor usou muito fortemente, né, esse meio para as pessoas conhecerem o Senhor. Então ali esse paralítico de nascença, ele foi curado em Listra. Listra era onde morava a Lloyd, mãe de Eunice, que era mãe de Timóteo, né? A obra do Espírito, o Espírito conduzindo, né? Então, cremos que nessa experiência, a avó, a mãe de Timóteo, e o próprio Timóteo, jovem Timóteo, com aproximadamente um adolescente, 15, 16 anos, ele creu no Senhor, né? E foi muito impactado com a palavra e com o testemunho do Senhor através de Paulo e Barnabé, através dos seus apóstolos, através dos seus servos, o qual o Espírito estava conduzindo e usando. Então ali o Senhor salvou, né, a Timóteo. Senhor Jesus, versículo 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o Espírito ele não para, irmãos, né? O Senhor, o Espírito está se movendo. O Espírito é como mover do Espírito é como aqueles 4 seres viventes, as 4 rodas de Ezequiel, está se movendo, ora para Listra, ora para Derbe, ora para Icônio, está ali alcançando as pessoas, salvando, libertando e gerando vencedores para a vontade de Deus ser feita. Então essa é a função do Espírito, né? Como vimos, o Espírito, ele é em tipo, é como vemos lá em Gênesis 24, quando Abraão pediu ao seu servo mais velho. O seu servo mais velho era aquele que cuidava de todos os bens da casa, que administrava tudo. Abraão pediu ao seu servo mais velho que
preparasse uma noiva para o seu filho Isaque, em tipo, Isaque, o seu filho, Jesus Cristo, né? Abraão, o pai, Deus Pai, e o servo mais velho é o Espírito. Então o Espírito é quem administra todas as coisas, o Espírito é quem conduz todas as coisas. Então aqui, irmãos, isso não é por acaso, não. Tudo isso aqui, infelizmente o tempo não nos permite para nós lermos todo o contexto, mas o Senhor conduziu de tal forma que chegou até Timóteo. Por isso, tanto que essa mensagem ela é parte 1, porque é necessária a parte 2 para entrar mais dentro do contexto, né? Mas tentando aí liberar o encargo que foi proposto, na sequência do capítulo 15, mostra ali a decisão que houve em Jerusalém, e para comunicar essa decisão às igrejas, os apóstolos em Jerusalém enviam Judas, outro Judas não é o traidor, e Silas, e eles vão até Antioquia. Uma vez comunicado aquela ordem, né, que veio de Jerusalém, Judas e Silas estavam liberados para retornar para Jerusalém. Mas porém, capítulo 15, alguns versículos chaves, né? Versículo 34 de Atos ainda, irmão. Mas pareceu bem a Silas permanecer. Bem simples, né? Pareceu bem a Silas permanecer ali. Por que Silas, ele já estando liberado para retornar para Jerusalém, ele fez questão de permanecer ali em Antioquia? Porque Silas, sensível ao Espírito, ele percebeu que a liderança, a direção do Senhor estava com Paulo ali em Antioquia. Ali havia a liberdade no Espírito, enquanto na época, lamentavelmente, a condição religiosa predominava em Jerusalém, né? Ali havia aquela condição toda ali, né? Somos os apóstolos, os primeiros apóstolos, mas o Senhor encabeçado pelo Espírito, usando Paulo. Então nesse momento, aí apareceu Silas, mais um personagem aí, né? Então na sequência, já na programação da segunda viagem de Paulo, teve uma ocorrência. Vamos ler aqui o capítulo 15, versículo 37 e 38. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo aquele que se afastara desde Panfilha e os acompanhava. Sim, então aqui o contexto, só para nós situarmos, infelizmente, não dá para nós lermos todos os versículos, a maioria conhecem. Nesse momento, Barnabé tinha muito encargo de aperfeiçoar os jovens, inclusive Barnabé aperfeiçoou um jovem chamado Saulo, que é o próprio Paulo, né? E ele tinha o encargo de aperfeiçoar o jovem João Marcos, mas João Marcos, ele desertou em determinado momento, e Paulo não achava justo ele seguir. Então nessa hora, Paulo falou: não, então não tem jeito. Eles discutiram ali, não chegaram a um acordo, não discutiram no que diz respeito à direção da obra, né? Com respeito à direção da obra, Paulo e Barnabé, eles eram um, mas no entanto, naquela questão particular ali, eles acharam melhor Barnabé e João Marcos seguiram a direção, e Paulo, juntamente agora com Silas, que permaneceu em Antioquia, seguiu para seguir na direção da obra do Senhor. Aí o versículo 40 e 41, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Versículo 2 e 3. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, que fossem sua companhia, e por isso circuncidou por causa das judeus aquele lugar,
pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, todo esse contexto que, de forma bem sintetizada, nós discorremos, chegou a Timóteo. Aí, irmãos, que realmente, desde a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, claro que, pela graça do Senhor, nosso irmão Pedro Dong, ele mais capacitado, ele conduziu, ele entrou de forma mais precisa, mas eu fui considerando, primeiro, esse contexto que nós consideramos aqui, os personagens, Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos, Timóteo, né? E aí no contexto final dessa narrativa, digamos assim, chegou em quem? Timóteo. Irmãos, não é por acaso. É o Espírito que conduz. E que se não fosse, aí podemos questionar, não, mas eu não concordo, por que Paulo rejeitou João Marcos? Irmãos, não rejeitou, perdão, irmãos, Paulo não achou adequado que João Marcos seguisse. Se porventura João Marcos seguisse, Timóteo não seria usado. Os irmãos conseguem perceber-se no contexto, né? Então, quantas são as vezes que nós não entendemos? Mas por que aconteceu isso, né? Mas precisamos estar bem atentos à obra do Espírito. Como que o Espírito está conduzindo aqui no contexto bíblico, aqui, irmãos, se é tanto que, vejam bem como é tão belo isso, irmãos, como é belo ao conduzir do Espírito. Porque se nessa ocorrência de Paulo e Barnabé em relação a João Marcos, se não tivesse essa intervenção do Espírito, que eu e você às vezes nós não concordamos, João Marcos não seria aperfeiçoado. Porque já lá na epístola em Timóteo, Paulo, depois que todos abandonaram o Senhor, Paulo mandou chamar quem? João Marcos, porque João Marcos era muito útil. Mas João Marcos só seria útil, só foi útil, por quê? Porque ele estava debaixo da obra do Espírito, né? O Senhor, e ainda, de contrapartida, abriu um espaço para quem? Para Timóteo. Então, só depois que nós vamos entender, né? Então, além desse contexto que eu encorajo, fui encorajado, encorajo, né, os irmãos que estão nos ouvindo, não a analisar, mas considerar cada um na sua experiência, no Espírito, o seu viver, né? As circunstâncias. Porque próprio Paulo só percebeu na situação de João Marcos, por exemplo, só lá na frente. Mas ele seguia a direção do Espírito. Ele não sentiu bem, confortável com aquela situação. E aí o que ele fez? Ele submeteu. Talvez até de repente o coração dele começou a doer um pouquinho. Não vamos chamar esse jovem. Mas se porventura ele prosseguisse com João Marcos, bem provável que João Marcos não seria aperfeiçoado. É bem provável que não teria um espaço para Timóteo. Os irmãos conseguem perceber o prejuízo que há quando eu e você nós tentamos intervir na direção, na obra do Espírito. O prejuízo é muito grande, irmão. Vale a pena nós nos submetermos, né? Então nós vemos que aí com Paulo seguindo a direção do Espírito, aí chegou até Timóteo, né? E aí, em relação ao quanto que Timóteo foi útil ao Senhor, né? Isso aí nós teremos esse semestre todo aí para ver a epístola a Timóteo, né? Então, aí há um ponto aqui, no capítulo 16 mesmo, versículo 3, que diz assim, quis Paulo que fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Então, no primeiro momento, talvez nós podemos questionar, né? Circuncidar, mas Paulo já tinha a realidade do Novo Testamento, mas por que ele permitiu que Timóteo fosse circuncidado? Irmãos, Paulo ele seguia a unção do Espírito. Paulo seguia a direção do Espírito, que por sua vez também, os irmãos desfrutaram no alimento diário,
em Gálatas 2, nós vemos que um jovem chamado Tito, também cooperando com Paulo, ele não foi circuncidado, né? Aí podemos questionar, mas por que Paulo permitiu que Timóteo fosse circuncidado nessa circunstância e não permitiu que Tito fosse circuncidado naquela outra circunstância? Está certo ou está errado? Aí, irmãos, nessa hora que entra a sensibilidade do Espírito. Nesse contexto aqui era necessário. Mas já lá na experiência lá com Tito, relatada em Gálatas, não era, se Paulo permitisse, haveria danos para o Evangelho. Então, nessa questão, não é que é certo ou errado, nós precisamos estar atentos a ouvir, ao falar do Senhor. A direção do Espírito. Por isso, irmãos, é necessário nós estarmos sensíveis ao que o Espírito diz. Senhor Jesus. Então, dentro desse ponto, eu creio que aí dá para a gente ir caminhando para a conclusão, talvez, quem sabe, né? Gênesis capítulo 22. Lembrando, irmãos, que o Senhor possamos estar sensíveis à direção do Espírito, seguir a direção do Espírito. Gênesis capítulo 22, um contexto que creio que a maioria conhece, quando o Senhor ele pediu que Isaac fosse sacrificado. Então, capítulo 22 de Gênesis, o versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Apresentou Deus, toma filho Isaac, filho, e vai sobre um monte que eu lhe mostrarei. Então Deus disse a Abraão: oferece, sacrifica o seu único filho. Deus disse, né? E aí no contexto segue, estava lá Abraão, Isaac, aí estavam carregando a lenha, né? Todos os preparativos. Aí no versículo 5, pediu que os céus permanecessem, né? Versículo 5 do mesmo capítulo, vamos ler. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu sim. Aí o versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então, Isaac como o sacrifício, né, a lenha, e ainda carregando o cutelo, que é o que iria sacrificar. E aí, Isaac pergunta: Senhor, pai, aqui está o holocausto, aqui está a lenha, está o cutelo, está o fogo, e o holocausto? Deus proverá. Deus proverá. Mas Deus disse que Isaac seria sacrificado. Aí, seguindo, versículo 10 e 11. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Deus disse a primeira vez: sacrifica o teu filho. Então, até no último instante, quando Abraão já ia com o cutelo, ele já ia sacrificar, talvez não tenha, matar, tirar a vida do seu único filho. Iria com o cutelo, né, tipo uma lança, uma coisa pontiaguda, iria sacrificar o seu filho. Então, na hora, seguindo o que Deus disse, Abraão já ia sacrificar o seu filho. Aí o que aconteceu? Deus ele fala uma única vez
Deus é o Deus vivo que fala constantemente, está nos falando constantemente. Aí na hora que Abraão já ia sacrificar, aí o Senhor falou, ele brandou. Nessa hora o falar foi um falar assim mais forte, né? Porque podemos inferir que Abraão ele estava tão obstinado com o falar, vamos dizer, fundamental, com o falar inicial, que ele, se Deus não falasse de uma maneira bem forte, Abraão iria, matou. Aí depois que matasse, aí falava, ô Senhor, o que o Senhor queria mesmo? Aí já era tarde. Então, a importância, a necessidade de nós estarmos sensíveis, amém, ao falar do Espírito. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então o Senhor falou, mas vamos estar atentos, né? Aí o Senhor está falando novamente, o Senhor está dando uma nova direção. Dentro desse contexto aqui, irmãos, para advertência nós podemos considerar que não muitos poucos pararam no meio do caminho. Por quê? Porque Deus falou, é para sacrificar. Aí estava tão obstinado, Deus falou, não é para não sacrificar não, mas Deus falou que é para sacrificar, e eu ganhei foi isso, eu não concordo com você. E aí pararam, muitos abandonaram a fé. Por quê? Porque não estavam sensíveis ao falar instantâneo de Deus, a direção do Senhor por meio do seu falar profético. Então, precisamos estar bem atentos, irmãos, né? E ver que o Senhor ele está nos falando dia a dia, né? Então eu e você nós precisamos estar atentos, exercitando o nosso espírito, estarmos com o nosso ouvido bem alinhado, bem afinados, para ouvir o falar do Senhor, para que nós não venhamos incorrer no erro de estar até sacrificando, achando que está fazendo a vontade do Senhor, mas o Senhor já deu outra direção, né? Agora a roda está indo para a esquerda, Deus está falando, mas aí agora a roda virou para a direita, mas eu continuo indo para a esquerda. Então dessa forma eu e você nós não conseguimos agradar a Deus, mesmo com o coração de agradar a Deus, se eu não seguir a direção do Espírito, eu não vou agradar ao Senhor, né? Então para isso nós precisamos estar sensíveis à direção do Senhor. Aí para nós concluirmos, nos versículos já em Apocalipse, esses serão de fato os últimos. Aí dentro desse contexto de Gênesis que nós vimos, né, de Abraão, aí nós entendemos melhor, né, por que Timóteo foi circuncidado e por que Tito não. Está certo ou está errado? Não, é a direção do Senhor, irmãos. O Senhor direcionou assim essa obra do Espírito, é dessa maneira que o Senhor conduz. O Senhor conduziu e precisamos de perceber na nossa experiência como o Senhor está conduzindo, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. O versículo 17 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sim, o versículo 29 do mesmo capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 6 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O capítulo 13, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito ele está falando, irmão. Eu e você, nós precisamos estar com nossos ouvidos bem afinados, bem alinhados ao que o Espírito
diz às igrejas. Amém. Né? Dessa forma nós vamos estar de acordo com a obra, com a direção do Espírito. Irmãos, e se na minha e na sua experiência nós nos alinharmos bem ao que o Espírito diz às igrejas, então o Espírito está falando, aí eu estou ouvindo, praticando. O Espírito está falando, eu estou ouvindo, praticando. Aí eu vou, seu ouvido vai estar tão alinhado com o que o Espírito diz, que na hora que o Espírito for falar, sabe o que eu e você nós vamos fazer? Nós vamos falar junto com ele. Né? Assim conclui, não é mesmo? Apocalipse, para nós concluirmos de fato, capítulo 22, apenas a parte, vamos ler todo ele, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Senhor Jesus, Amém. o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, esse é o desejo do Espírito, o desejo do Senhor, que nós ouvimos, estamos tão alinhados com o que o Espírito diz, que em um determinado momento, nós, a igreja, a noiva, nós vamos falar junto com o Espírito, porque nós já conhecemos o coração de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluia. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Os irmãos compartilhem, né? O que ganharam também no Senhor. Amém. Aleluia.